Olá, boa tarde. Adolescente não pode ver filme de adulto. Criança, então, nem se fala. Cada idade tem a programação certa de acordo com o seu desenvolvimento e maturidade. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os 30 anos da classificação indicativa. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos outros. Em evento virtual, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, defende a Constituição e o papel da Suprema Corte. A Constituição traz o princípio da inafastabilidade, segundo o qual o judiciário, uma vez provocado, tem de dar uma resposta. Mais rapidez. Ministério Público Federal firma acordo com o INSS e a União para diminuir o prazo para a realização de perícia médica e avaliação social. E ainda os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país. Na segunda reportagem especial sobre o assunto, vamos falar sobre o adiamento de impostos para as empresas. As empresas estão numa encruzilhada. Tem que pagar os impostos devidos agora e esse passivo tributário. O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que serviço auxiliar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, previsto em lei federal instituído no estado de São Paulo por lei local, não gera vínculo empregatício. A matéria foi tratada em recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida e o mérito julgado pelo plenário virtual da Corte. Os ministros reiteraram que as despesas desse serviço são custeadas por auxílio mensal de natureza meramente indenizatória e não criam obrigação de natureza trabalhista e previdenciária. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar habeas corpus contra a decisão que impõe medidas cautelares a uma das acusadas pela Operação Lava Jato. O julgamento é realizado em plenário virtual. O caso começou a ser analisado pelos ministros do STF no plenário virtual na última sexta-feira e deve ser concluído até o fim desta semana. No recurso, a defesa de Márcia Mileguir questiona a decisão individual do ministro Edson Fachin, que pediu o recolhimento do passaporte dela e a proibiu de deixar o país. Segundo os advogados de Mileguir, o único fato concreto que justifica as medidas cautelares é que o marido dela, Davi Erazi, cidadão israelense com prisão preventiva decretada no Brasil, atualmente mora no exterior. Ele é investigado pela Operação Lava Jato por supostamente ser o operador financeiro de um esquema de recebimento de propina em contratos da Petrobras e ocultar o dinheiro em contas na Suíça. O ministro Edson Fachin reafirmou que o caso reúne provas que justificam a manutenção das medidas. Segundo o ministro, as investigações apontam inclusive a possibilidade de a acusação recair contra Márcia Mileguir. Os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia votaram com o relator. Já o ministro Gilmar Mendes abriu divergência. Para ele, não existe fundamentação concreta que justifique as restrições. O último a votar vai ser o ministro Nunes Marques. E o Ministério Público Federal firmou acordo com o INSS e a União para diminuir o prazo para a realização de perícia médica e avaliação social. No acordo, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, se comprometeu a concluir as perícias para auxílios e benefícios previdenciários no prazo máximo de 90 dias. A medida foi adotada depois que várias ações judiciais foram movidas por todo o país, devido à demora do órgão em agendar as perícias. E também depois que um desses casos, em Santa Catarina, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Os prazos estabelecidos para análise e conclusão dos processos administrativos passarão a ser válidos 6 meses após a homologação do acordo judicial. Corrida contra o tempo. Candidatos já começaram as campanhas eleitorais para o segundo turno das eleições municipais. As campanhas para o segundo turno das eleições começaram ontem, ou seja, o trabalho árduo de convencer o eleitor não acabou para muitos candidatos. São 57 cidades no total, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Maceió, Fortaleza e Manaus. Lembrando que só os municípios com mais de 200 mil eleitores é que têm essa possibilidade de ter um segundo turno. Mas então, falando das campanhas, o que está permitido?
Até o dia 28 de novembro, sábado, um dia antes da votação, alto-falantes e carros de som podem voltar a circular. Também estão permitidas carreatas, passeatas ou caminhadas e a distribuição de material gráfico. Já os comícios podem acontecer até a quinta-feira que antecede o segundo turno, dia 26 de novembro. Os eventos deverão ocorrer entre as 8 da manhã e a meia-noite, podendo ser prorrogados por mais 2 horas quando for o comício de encerramento da campanha. O segundo turno está marcado para o próximo dia 29 de novembro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, divulgou um comunicado para informar que as sessões de julgamento por videoconferência das 6 turmas do tribunal serão retomadas hoje e todas serão transmitidas no canal do STJ no YouTube. Após o ataque hacker sofrido no último dia 3, a Corte está adotando uma série de medidas para regularizar de forma mais rápida e com segurança o trâmite dos processos entre os tribunais do país e o STJ. O ministro Humberto Martins destacou também que a distribuição de processos na Corte já voltou à normalidade. O presidente do STJ também apontou que a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal está em permanente contato com a Polícia Federal no esforço conjunto para alcançar os autores do ataque hacker e responsabilizá-los. No próximo bloco, vamos conversar com o secretário nacional de Justiça sobre os 30 anos da classificação indicativa. Fique com a gente, eu volto já. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Neste ano, a classificação indicativa de conteúdos audiovisuais completou 30 anos. E com a pandemia, o número de pedidos de classificação bateu recorde. Por causa da pandemia, Isadora, de 6 anos, e Heitor, de 2, ficam muito em casa. Assistir à televisão é uma das principais formas de passar o tempo. E a classificação indicativa ajuda na hora dos pais escolherem a programação. Hoje em dia, com a variedade dos meios de comunicação e com o volume muito grande de informações que chegam até os nossos filhos, essa classificação indicativa é um recurso a mais que nós pais temos para termos conhecimento do que pode ou não chegar para nossos filhos de acordo com a idade deles. A classificação indicativa é uma forma de orientar as famílias sobre a programação apropriada para cada idade. No Brasil, ela é feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que avalia as obras audiovisuais, como livros, filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e aplicativos. O objetivo é proteger as crianças e adolescentes de conteúdos inadequados. A classificação no Brasil é feita basicamente a partir de 2 eixos. O primeiro eixo é o eixo de conteúdo. Nós indicamos limitações indicativas apenas nos casos de nudez, violência e drogas. E classificamos essa possibilidade de nudez, violência e drogas dentro das faixas etárias, considerando livre até 10 anos e a partir dos 10 anos, a cada 2 anos, forma uma faixa etária de classificação indicativa. Este ano, a classificação indicativa completou 30 anos no Brasil. De janeiro a setembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu o maior número de pedidos de classificação nas 3 décadas. Apenas para filmes e séries em plataformas com assinatura, o aumento foi de 715%, comparando com o mesmo período do ano passado. Também aumentou o número de classificação de jogos de videogames. Mas vale lembrar, a classificação é apenas uma referência. Cabe aos pais fiscalizar o conteúdo a que os filhos são expostos. Os pais vão estar sujeitos às normas do ECA, né, da observação da exposição dos filhos às vulnerabilidades em geral, e os exibidores e as entidades
que não cumprirem as regras da classificação estarão sujeitas a normas previstas nos artigos 252 até 256 do ECA, em que se prevê várias formas de sanção, principalmente nas formas administrativas, como a multa, a cassação do alvará, a suspensão do exercício. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio de Castro Panoeiro. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, secretário, em linhas gerais, como é que funciona a classificação indicativa? Ela é feita com base em um grupo de pessoas do Ministério da Justiça, de integrantes da sociedade? Quem faz essa classificação? A classificação indicativa no Brasil, ela é, por lei, por decreto, atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, para isso, nós temos uma coordenação geral de classificação indicativa que conta com funcionários e outros colaboradores que realizam essa classificação. Entretanto, o grande volume de produções que existem no mercado brasileiro impõe ao Estado estabelecer critérios para essa classificação. Então, nós trabalhamos com dois regimes. Um primeiro, da classificação direta, realizada pelo próprio Ministério, e o segundo, de autoclassificação, realizada pelas empresas produtoras desse material audiovisual. E essa autoclassificação, ela funciona pelas produtoras de conteúdo? Vocês precisam fazer uma nova aferição? Elas, justamente, essa classificação feita pelas empresas, ela tem como finalidade dar uma maior capilaridade e eficiência ao regime de classificação, o que não significa um regime de plena liberdade. O Ministério, uma vez feita a classificação da obra, é informado desse trabalho realizado e realiza um monitoramento justamente para verificar se existe a compatibilidade entre a classificação realizada pelo responsável pela produção e os critérios estabelecidos pela lei brasileira sobre essa matéria. Secretário, nós tivemos um aumento muito expressivo, né, de janeiro a setembro, o maior número de pedidos de classificação nas últimas 3 décadas, um aumento de 715%. A que o senhor atribui esse crescimento? Grande parte resulta do número de plataformas que hoje estão disponíveis na produção de material audiovisual. Além dos canais tradicionais de televisão aberta, nós temos hoje a opção do streaming, com várias empresas produzindo materiais, e essa produção, que é exponencial, a cada ano já cresce. Em 2020, talvez por conta da pandemia e da certeza de que as pessoas ficariam mais em casa, houve um incremento muito grande. Trago um dado, inclusive, de hoje, que é um dado relevante. A Disney lançou hoje, em nível mundial, a sua plataforma de streaming. E, para que se tenha uma ideia, o número de assinaturas, que eles chamam de subscrições, no mundo foi de 73 milhões de assinaturas. Eu não tenho os números no Brasil exatamente, mas isso dá uma exata dimensão do universo que o mercado de streaming hoje atinge e que impacta diretamente sobre a classificação indicativa. Bom, o senhor cita mercado audiovisual, plataformas de streaming. A classificação ela é feita, então, o material produzido pela televisão, pelo YouTube, jogos de videogame também. Quais são as plataformas e quais conteúdos são classificados? A televisão, tanto aberta quanto fechada, está sujeita à classificação. O cinema, os espetáculos públicos, as mostras audiovisuais e, em termos de jogos, tanto os jogos digitais quanto os jogos em meios físicos são classificados. O importante aqui é estabelecer que justamente a classificação de todo esse material ela acontece de maneira diferente. Por exemplo, os jogos em meios digitais e os jogos em meios físicos são utilizados instrumentos diferentes para classificação. Entenda como instrumento, ou seja, os jogos digitais passam pelo critério da autoclassificação
e os jogos em meios físicos são classificados aqui diretamente pelo Ministério da Justiça. Secretário, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Daqui a pouquinho voltamos a conversar no programa JJ em entrevista o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, em pauta classificação indicativa 30 anos em 2020. Até já, secretário. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, defende a Constituição e o papel da Suprema Corte. Os detalhes você confere a seguir. Voltamos em instantes. O artigo 4º da Constituição de 88 introduz ineditamente os princípios a reger o Brasil no âmbito internacional. Nele estão preocupações do passado, como a independência nacional ou a vocação pacifista da nossa República. Mas a isso se soma uma vocação cosmopolita, multilateralista e humanista, com a prevalência de direitos humanos, repúdio ao racismo e a ênfase à cooperação internacional para o progresso da humanidade. A pandemia do coronavírus não abateu apenas as pessoas contaminadas pela Covid-19. Em todo o Brasil, empresas precisaram reduzir as atividades ou fechar as portas. Na segunda reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, você vai ver que, para reduzir o impacto na pandemia, um dos remédios anunciados pelo governo foi a suspensão do pagamento de impostos. Mas a cobrança já começou a chegar. A questão agora é o que fazer para conseguir pagar essa conta. O ano de 2020 começou como uma promessa. O aumento do crédito ao consumidor no ano passado, a expectativa de redução do desemprego e inflação baixa davam otimismo à economia. Mas aí veio o coronavírus. O que começou como um problema sanitário logo virou também uma crise econômica. Com o isolamento social, os consumidores tiveram de ficar em casa e a maior parte do comércio foi obrigada a fechar as portas. Para minimizar os efeitos da pandemia, o governo anunciou o pagamento do auxílio emergencial e lançou uma série de medidas, como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, a flexibilização das normas trabalhistas que permitiram suspensão dos contratos de trabalho e de pagamento de alguns encargos, e o adiamento do pagamento do Simples Nacional, imposto cobrado das pequenas e médias empresas. Um respiro para Daniela Freire, dona de uma clínica de estética. Ela viu a clientela sumir e precisou recorrer 2 vezes à ajuda do governo para manter a empresa. O Simples Nacional a gente conseguiu adiar o imposto de abril para pagar em julho. Só que como a gente voltou a funcionar em julho, a gente ainda estava com dificuldade para pagar, por causa das funcionárias, que eu tinha que manter o salário delas em dia. E então eu fui ao contador de novo e falei, não vou ter condição de pagar agora em julho, o que eu faço? E ele me explicou que estava podendo parcelar. Eu tinha que realmente pagar metade do imposto em julho e a outra parte eu consegui pagar só em outubro, mês passado, né? Então já foi uma ajuda assim enorme, que a gente conseguiu dar um respiro para poder continuar atendendo com o mesmo padrão que a gente atendia, né? Daniela conta que precisou se reprogramar financeiramente para conseguir quitar o valor do imposto que acumulou, mas está confiante. Eu já estava me organizando ao longo dos meses que a gente ficou fechado. Em casa mesmo eu já fui organizando, porque a gente começou a vender os vouchers e eu já fui fazendo a organização de todo o pagamento que a gente recebia para conseguir ficar com tudo em dia. Mas nem todos conseguiram. As medidas de ajuda foram anunciadas em abril, mesmo sem saber o que esperar da pandemia, quanto tempo ia durar, como e quando a economia voltaria ao normal. Muitos empresários não conseguiram fazer um planejamento e, em alguns ramos de atividade, não foi possível suportar tanto tempo com as portas fechadas.
Assim como mortes das pessoas contaminadas pelo coronavírus, as baixas na economia também se acumularam. Pesquisa divulgada pelo IBGE em julho mostrou que mais de 522 mil empresas fecharam temporariamente ou definitivamente. As pequenas, com até 49 empregados, foram as mais afetadas. Na divisão por setores, o de serviços foi o mais prejudicado. Depois veio o comércio, construção e indústria. Este advogado explica que entre as empresas que sobreviveram, muitas ainda estão com o destino incerto. Algumas empresas tiveram uma queda de faturamento da ordem de 70%. Então, tiveram que recorrer a financiamentos para custear sua folha de pagamento. Então, como o que foi previsto não ocorreu na prática, as empresas estão numa encruzilhada, porque elas têm que pagar esses empréstimos que elas contraíram, têm que pagar os impostos devidos agora e esse passivo tributário anterior. As empresas que não conseguem pagar estão sujeitas às mesmas penalidades impostas no período anterior à pandemia. O advogado acredita que o Estado deve anunciar novas medidas. O tipo de ajuda ainda não está definido, mas, segundo ele, entre os acadêmicos já tem até um nome: direito tributário de crise. O que se poderia fazer é utilizar o tributo como um meio de induzir comportamentos, como um meio de fomentar a atividade econômica, de garantir a preservação das empresas e dos empregos. Então já se pensa num direito tributário de crise, que hajam medidas legislativas já concretas que possam prever instrumentos de natureza tributária para auxiliar nesses momentos de crise. Para quem espera uma nova ajuda, a Daniela tem um conselho. Se organizar sempre. A gente sempre tem que ter um pouquinho guardado para, em casos como esse, a gente não passar apuros. O Superior Tribunal de Justiça afastou multa diária após cumprimento de decisão liminar sem resistência do réu. A terceira turma do STJ acolheu recurso de um posto de gasolina de Sorocaba, em São Paulo, e foi afastada a multa diária imposta para fazer com que o estabelecimento removesse um container que obstruía a passagem e a ventilação do imóvel comercial vizinho. O recurso teve origem em pedido de tutela provisória em que os proprietários do comércio vizinho ao posto pediram a retirada do container, porque ele impedia a abertura de uma porta e das janelas do imóvel. O juiz determinou a retirada do objeto sob pena de multa de R$1.000 por dia, por considerar que ficou demonstrada a nocividade do container no local, principalmente pela existência de substâncias inflamáveis próximo a ele. Em fiscalização, o oficial de justiça atestou que o container havia sido mudado de lugar para desobstruir a propriedade vizinha. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o caso foi parar no STJ. O posto defendeu a revisão da multa diária, porque a mudança do local do container teria sido suficiente para cessar qualquer prejuízo aos vizinhos e afirmou também que a estrutura foi definitivamente retirada meses antes da sentença. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a multa culminatória nas ações de obrigação de fazer ou não fazer é uma medida de apoio para compelir o réu ao cumprimento da obrigação, mas que, conforme precedente da segunda sessão, pode ser revista a qualquer tempo. A ministra observou ainda que o posto, desde o início da ação, não impôs qualquer resistência à obrigação de fazer, pois antes mesmo de ser citado, já havia removido a estrutura do local. Assim, a terceira turma entendeu que o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos, que seriam segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção dos clientes em caso de incêndio, estava protegido. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o ministro Gilmar Mendes, eles participaram por videoconferência do primeiro dia do 8º Fórum Jurídico de Lisboa. Esse fórum é realizado em conjunto com o 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Pela primeira vez, o fórum teve que ser por meio virtual. Há 8 anos, o Fórum Jurídico debate problemas e desafios da atualidade enfrentados pelo Brasil e Portugal. O projeto é da Faculdade de Lisboa, Instituto de Direito Público e Fundação Getúlio Vargas. O ministro Gilmar Mendes falou da importância da troca de informações nesse momento de pandemia. A Covid-19, infelizmente, é mais um capítulo compartilhado entre ambos
os países. E assim, é claro que o nosso fórum deveria se adaptar não apenas para adotar as medidas de segurança atualmente necessárias, mas também para oferecer respostas, ideias e insights para esses novos tempos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, abriu a palestra com o tema Cortes Supremas, Governança e Democracia. O ministro lembrou da lei da ficha limpa para garantir a soberania popular. Também ressaltou o protagonismo que o judiciário vem enfrentando nos últimos anos de temas que chegam à corte por falta de legislação. O presidente do STF também deixou claro que a função do Supremo é defender a Constituição e garantir a separação dos poderes. A Constituição traz o princípio da inafastabilidade, segundo o qual o judiciário, uma vez provocado, tem que dar uma resposta. E a única maneira do Supremo se defender dessa utilização vulgar e promíscua das suas funções, em primeiro lugar, é devolver. E, em segundo lugar, quando cabível, sem que haja qualquer invasão de separação de poderes, é fazer o controle de constitucionalidade do ato ou da lei. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas eu volto em instantes com o programa JJ Entrevista. Até já!